Em 2030, o mundo não vai ser como hoje. As potências estão mudando, as alianças estão se transformando e o poder econômico está sendo redistribuído. Mas existe uma pergunta que define tudo: quem vai dominar a economia mundial? Serão os tradicionais Estados Unidos? Ou a ascensão da China vai mudar tudo? E onde entram potências emergentes como o Brasil? Hoje você vai entender o jogo real que está moldando o futuro. Imagine acordar em 2030 e descobrir que o mundo que você conhecia mudou completamente. O país mais rico do planeta já não é o mesmo. As empresas que dominam o mercado têm nomes que você mal conhecia uma década atrás. E o dólar, aquela moeda que parecia eterna, está disputando espaço com rivais que ninguém levava a sério. Isso não é ficção científica. É o que os maiores economistas, bancos de investimento e instituições globais estão projetando para os próximos anos. A questão não é se o mapa econômico vai mudar. A questão é quem vai liderar quando essa transformação se completar. Fica comigo até o final, porque neste vídeo vamos explorar os principais candidatos a dominar a economia mundial em 2030 e os motivos que podem acelerar ou travar essa corrida pelo poder. Para entender quem vai dominar, precisamos entender de onde viemos. Por décadas, os Estados Unidos sustentaram o posto de maior economia do mundo. Com um PIB que superou os 27 trilhões de dólares em 2024, a supremacia americana parecia inquestionável. Mas debaixo desse número impressionante, existem fissuras que crescem silenciosamente. Endividamento público recorde, polarização política extrema, desindustrialização e uma infraestrutura que envelhece. Ao mesmo tempo, a China, que era um país de renda baixa há apenas 40 anos, se tornou a segunda maior economia do planeta e, dependendo de como você mede, já pode ser considerada a maior em paridade de poder de compra. Esse é o critério que mede quanto você realmente consegue comprar com o dinheiro de cada país, ajustado pelo custo de vida local. E além dessas duas potências, existe um grupo de países que está crescendo em velocidade impressionante. A Índia, a Indonésia, a Arábia Saudita, o Brasil e outros mercados emergentes que juntos representam mais de metade da população do planeta. O mundo não está caminhando para uma nova ordem, ele já está dentro dela. Quando se fala em domínio econômico em 2030, a China é o nome que aparece em quase todas as projeções. E os números justificam essa atenção. O país tem investido trilhões de dólares em infraestrutura global por meio da chamada Iniciativa do Cinturão e Rota, conectando economias da Ásia, África e Europa em uma teia de dependência econômica com Pequim no centro. São portos, ferrovias, redes de telecomunicações e usinas de energia, tudo construído com financiamento e tecnologia chinesa. Na tecnologia, a China não é mais apenas seguidora. Em inteligência artificial, energia solar, veículos elétricos e 5G, o país compete de igual para igual com as potências ocidentais e, em alguns setores, já lidera. Empresas como Huawei, BYD, Alibaba e ByteDance são símbolos desse avanço. Mas a China também enfrenta desafios sérios. A crise no setor imobiliário revelou fragilidades profundas. A população está envelhecendo em ritmo acelerado, o que vai pressionar a produtividade e os gastos sociais. A relação com o Ocidente se deteriorou e as sanções tecnológicas impostas pelos Estados Unidos ameaçam desacelerar setores estratégicos como semicondutores. A pergunta que os analistas fazem é: a China vai chegar ao topo antes que seus problemas internos cobrem o preço? Seria um erro enterrar os Estados Unidos antes do tempo. O país ainda possui as maiores empresas do mundo por valor de mercado. A Apple, a Microsoft, a Nvidia, a Alphabet e a Amazon concentram em si mais valor do que o PIB de muitas nações. O dólar ainda é a moeda de reserva global, o que dá aos Estados Unidos um poder único de financiar seus déficits e influenciar as regras do comércio internacional. Além disso, a América é líder absoluta em inovação de ponta. Mais de 60% dos avanços em inteligência artificial generativa, biotecnologia e computação quântica vieram de instituições americanas. O chamado poder brando
Cultura, educação, mídia e capacidade de atrair talentos do mundo todo também segue sendo um ativo imensurável. Mas o país está em um momento de profunda reflexão sobre si mesmo. A desigualdade econômica cresceu, a confiança nas instituições está em mínimas históricas e a guerra comercial com a China drena recursos que poderiam ser usados para construir o futuro. Os Estados Unidos em 2030 provavelmente não serão a superpotência solitária que foram nos anos 1990, mas subestimá-lo seria um erro histórico. Se existe um país que pode realmente surpreender o mundo até 2030, esse país é a Índia. Com mais de 1,4 bilhão de habitantes e uma média de idade em torno de 28 anos, a Índia possui algo que nem China nem Estados Unidos têm: uma população jovem, crescente e cada vez mais urbana. Isso significa consumo em expansão, força de trabalho abundante e um mercado interno que está apenas começando a despertar. Em 2023, a Índia ultrapassou o Reino Unido e se tornou a quinta maior economia do mundo. As projeções do FMI e do Goldman Sachs indicam que o país pode alcançar o terceiro lugar até o final desta década, superando Japão e Alemanha. E há um fator geopolítico importante. A Índia está se posicionando como alternativa à China para empresas que querem diversificar suas cadeias de produção. A expressão China Plus One está levando bilhões em investimento para o país. Os desafios existem: infraestrutura ainda precária, burocracia pesada, desigualdade social profunda, mas o momentum é inegável. Indonésia, com 280 milhões de habitantes, economia digitalizada e riqueza em recursos como níquel, essencial para baterias de veículos elétricos, a Indonésia é uma das apostas mais sólidas entre os emergentes. Arábia Saudita e os países do Golfo, a região está em pleno processo de diversificação. A Arábia Saudita, por meio da Visão 2030, investe em turismo, tecnologia e energias renováveis. Dubai já é um centro financeiro global. Brasil, a maior economia da América Latina, possui ativos únicos, a maior biodiversidade do mundo, reservas massivas de petróleo, potencial agrícola incomparável e uma economia diversificada. O desafio é interno: instabilidade política e dificuldade de traduzir potencial em resultado. África subsaariana, com população crescendo mais rápido do que qualquer outra região e um continente repleto de recursos críticos para a transição energética, a África pode ser a grande surpresa do final do século XXI. Inteligência artificial. Quem liderar em IA vai liderar em praticamente tudo: produtividade industrial, saúde, educação, defesa e finanças. Estados Unidos e China travam hoje uma batalha silenciosa por esse domínio: energia limpa. A transição energética está criando uma nova geopolítica. Países que dominarem a produção de energia solar, eólica e hidrogênio verde terão vantagem competitiva imensa. Brasil e Chile têm potencial enorme aqui. Controle de recursos críticos: lítio, cobalto, níquel, terras raras. Esses minerais são o petróleo do século XXI. Quem controlar essas reservas terá poder de barganha enorme. Capital humano, educação, saúde e capacidade de atrair talentos. Países que investirem em sua população jovem sairão na frente. Então, quem vai dominar a economia mundial em 2030? A resposta honesta é: provavelmente ninguém vai dominar sozinho. O mundo que está se formando é multipolar. A era de uma única superpotência econômica parece estar chegando ao fim. O que teremos em 2030 é um equilíbrio tenso e dinâmico entre os Estados Unidos, ainda poderosos e inovadores, a China, ambiciosa, estratégica e desafiada internamente, e uma Índia que está apenas começando a mostrar do que é capaz. Ao redor dessas três forças, um novo conjunto de países emergentes vai redefinir regiões inteiras, da Indonésia ao Brasil, da Arábia Saudita à Nigéria. A questão não é apenas quem vai dominar o mundo. A questão é: onde você vai estar quando isso acontecer? Se você gostou deste conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa entender o que está por vir. Até a próxima!